Evangelhos da infância de Jesus Cristo. O Evangelho da história de José, o carpinteiro. Jesus fala a seus apóstolos. Toda a sua vida de José foi de 111 anos e sua partida deste mundo aconteceu no dia 26 do mês Abib, que corresponde ao mês Ab, que sua oração nos preserve. Amém. E de fato foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que relatou esta história aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, e todo o trabalho de José e o fim de seus dias. Os apóstolos preservaram esta conversa e a deixaram escrita na biblioteca de Jerusalém. Que suas orações nos preservem. Amém. Aconteceu um dia, quando o Salvador, nosso Mestre, estava sentado com seus discípulos, e todos eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras. Então Jesus disse a eles: Ó, meus irmãos e amigos, filhos do Pai que vos escolheu dentre todos os homens, vocês sabem que muitas vezes vos disse que devo ser crucificado e devo morrer pela salvação de Adão e sua descendência, que ressuscitarei dos mortos. Revelarei os mistérios do reino celestial, para que o anunciem em todo o mundo. E eu lhes dotarei com poder do alto, e lhes tornarei repletos com o Espírito Santo, e os anunciareis a todas as nações. Por um único copo de água, se um homem o achar no mundo vindouro, é maior e melhor do que toda a riqueza deste mundo inteiro. Vale mais pôr somente o pé na casa de meu Pai do que toda a riqueza deste mundo, e ainda, vale mais uma hora de alegria para os justos que 1000 anos para os injustos, durante os quais hão de chorar e lamentar, sem que ninguém preste atenção, nem console seus gemidos. Então, ó meus honrados irmãos, irão declarar a todas as nações e dizer-lhes: verdadeiramente o Salvador atenciosamente indaga sobre a herança devida, e é o mediador da justiça, e os anjos derrubarão seus inimigos e lutarão por eles no dia do conflito. Ele examinará cada palavra tola e ociosa que os homens falam, e eles darão conta dela. Porque assim como ninguém escapará da morte, assim também as obras de cada homem serão reveladas no dia do juízo, sejam elas boas ou más. Dizei-lhes também esta palavra que hoje vos disse: não se glorie o valente na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. A viuvez de José e seus filhos. Havia um homem chamado José, descendente de uma família de Belém, uma cidade de Judá e a cidade do rei Davi. Este mesmo homem, bem dotado de sabedoria e erudição, foi feito sacerdote no templo do Senhor. Além disso, era habilidoso em seu ofício, que era o de carpinteiro, e à maneira de todos os homens, ele se casou com uma esposa. Porém ele gerou para si filhos e filhas, 4 filhos, a saber, e 2 filhas. Agora estes são os seus nomes: Judas, Josetos, Tiago e Simão. Os nomes das 2 filhas eram Acia e Lídia. Por fim, a esposa do justo José, uma mulher empenhada na glória divina em todas as suas obras, partiu desta vida, deixando seu filho Tiago, ainda menino de pouca idade. Mas José costumava viajar para fora da cidade com frequência para exercer o ofício de carpinteiro, em companhia de 2 de seus filhos mais velhos, já que vivia do trabalho de suas mãos. Esse homem justo é meu pai, segundo a carne, e guardião de minha mãe Maria, Maria no templo. Quando o justo José ficou viúvo, minha mãe Maria, bem-aventurada e pura, já tinha 12 anos, pois seus pais a ofereceram no templo quando ela tinha 3 anos, e ela permaneceu no templo do Senhor 9 anos. Então, quando os sacerdotes viram que a virgem e temente a Deus estava crescendo, falaram entre si dizendo: procuremos um homem justo e piedoso, a quem Maria seja confiada, para que, se ela permanecer no templo, não aconteça com ela como costuma acontecer com as mulheres, e para que por isso não pequemos, e Deus se zangue conosco. José é escolhido como guardião de Maria. Por isso enviaram imediatamente e reuniram 12 anciãos da tribo de Judá, e eles escreveram os nomes das 12 tribos de Israel. A sorte caiu sobre o velho, o justo José.
Então os sacerdotes disseram: guarde-a até que chegue o dia designado em que você pode recebê-la, pois ela não pode ser unida em bodas a outro. O justo José, portanto, recebeu minha mãe e a levou para sua própria casa. E Maria encontrou Tiago, o caçula, na casa de seu pai, com o coração partido e triste devido à perda de sua mãe, e ela o criou. Por isso Maria foi chamada a mãe de Tiago. Após tê-la acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. Minha mãe Maria viveu 2 anos em sua casa, até que chegou o feliz momento. A gravidez de Maria. Eu a escolhi de minha própria vontade, com a concordância de meu pai e o conselho do Espírito Santo. E dela fui feito carne, por um mistério que transcende o alcance da razão criada. Após 3 meses de sua concepção, o justo José voltou do lugar onde trabalhava em seu ofício. E quando ele encontrou minha mãe, virgem grávida, ele ficou muito perplexo e considerou mandá-la embora secretamente. Mas por temor e tristeza e angústia do seu coração, naquele dia não suportou nem comer, nem beber. A visão de José, mas apareceu-lhe ao meio-dia em sonho o príncipe dos anjos, Gabriel, munido de uma ordem de meu pai. E Gabriel lhe disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, cujo nome será Jesus. Ele é quem há de reger todas as nações com justiça. Tendo assim falado, o anjo desapareceu. E José levantou-se do sono e fez como o anjo do Senhor lhe dissera, e Maria ficou com ele. O nascimento de Jesus. Algum tempo depois, o imperador Augusto César fez proclamar que todos deveriam comparecer ao recenseamento, cada um conforme seu lugar de origem. O velho e justo José, ao levantar-se, tomou a Virgem Maria e foi a Belém, porque estava próximo o tempo de ela dar à luz. José então inscreveu seu nome na lista, pois José, filho de Davi, cuja esposa era Maria, era da tribo de Judá, e de fato Maria, minha mãe, me deu à luz em Belém, em uma caverna perto do túmulo de Raquel, esposa do patriarca Jacó, mãe de José e Benjamim. A fuga para o Egito. Satanás tomou conselho com Herodes, o grande, pai de Herodes Antipas, aquele que fez decapitar meu querido primo João. Assim ele me procurou para me matar, pensando que meu reino era deste mundo. José foi informado por meu pai em uma visão, e ele se levantou e levou a mim e a Maria, minha mãe. Eu estava deitado em seus braços, e Maria Salomé também foi sua companheira de viagem. Tendo, portanto, partido de casa, retirou-se para o Egito, e lá permaneceu o espaço de 1 ano inteiro, até que o corpo de Herodes foi presa da corrupção, como castigo justo pelo sangue dos inocentes que ele havia derramado. O retorno à Galileia. Quando o iníquo Herodes deixou de existir, voltamos a Israel e fomos viver em uma vila da Galileia chamada Nazaré. Meu pai José, o bendito ancião, continuava exercendo o ofício de carpinteiro, graças a que podíamos viver. Jamais poderá se dizer que ele comeu seu pão de graça, mas sim, que se conduzia conforme o prescrito na lei de Moisés. A velhice de José. Depois de tanto tempo, seu corpo não se mostrava doente, nem tinha a vista fraca, nem havia sequer um só dente estragado em sua boca. Nunca lhe faltou a sensatez e a prudência, e sempre conservou intacto o seu sadio juízo, mesmo já sendo um venerável ancião de 111 anos. Obediência de Jesus. Seus 2 filhos, Josétus e Simão, casaram-se e viveram em seus próprios lares. Da mesma forma, suas 2 filhas casaram-se como é natural entre os homens, e José ficou com o seu pequeno filho Tiago. Eu, da minha parte, desde que minha mãe trouxe-me a este mundo, estive sempre submisso a ele como um menino, e fiz o que é natural entre os homens. Chamava Maria de minha mãe e José de meu pai. Obedecia-os em tudo o que me pediam, sem ter jamais me permitido replicar-lhes com uma palavra, mas sim, mostrar-lhes sempre um grande carinho.
A morte de José se aproxima. Chegou, porém, para meu pai José, a hora de abandonar este mundo, sendo a sorte de todo homem mortal. Quando seu corpo adoeceu, veio um anjo anunciar-lhe, dizendo: tua morte se dará neste ano. Sentindo sua alma cheia de turbação, ele fez uma viagem até Jerusalém, entrou no templo do Senhor, ajoelhou-se diante do altar e orou suplicando. As súplicas de José: Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de toda a carne, Senhor da minha alma, corpo e espírito. Se os dias da minha vida que você me concedeu no mundo estão completos, então eu te suplico, Senhor Deus, que você me envie o arcanjo Miguel para ficar ao meu lado até que minha alma miserável saia do meu corpo sem problemas e tormento. Por grande medo e intensa tristeza, tome conta de todos os corpos no dia de sua morte, seja homem ou mulher, besta selvagem ou mansa, ou qualquer coisa que rasteje no chão ou voe no ar. Em suma, toda criatura debaixo do céu, com uma alma vivente, é temerosa e perturbada, até que sua alma seja separada de seu corpo. Agora então, meu Senhor, deixe seu anjo ficar ao lado de minha alma e meu corpo até que eles sejam separados um do outro sem problemas. Não faças com que o anjo, que me foi designado desde o dia em que me criaste até agora, encha o seu rosto de ira contra mim no meu caminho, enquanto vou a ti, mas antes que ele esteja em paz comigo. E não permita que demônios de aspecto assustador se aproximem de mim no caminho em que devo ir, até que eu chegue a ti em êxtase. Que as autoridades dos portais não impeçam minha alma de entrar no reino celestial e não descubram meus pecados e me exponham à condenação diante de teu terrível tribunal. Que as ondas do rio de fogo não se levantem como bestas em minha direção, o rio no qual todas as almas são purificadas antes de ver a glória de sua divindade. Ó Deus que julga a todos com equidade e justiça, permita-se agora que a tua misericórdia, meu Senhor, seja o meu consolo, pois você é a fonte de todo o bem. Tua é a glória para todo o sempre. Amém. A enfermidade de José. Aconteceu que, ao voltar à sua residência habitual de Nazaré, viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. Esta apresentou-se de forma mais alarmante do que em qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Esta é a história de vida do meu amado pai, José. Ele tinha 40 anos quando se casou. Ele permaneceu casado com sua esposa por mais 49 anos. Ela morreu e ele viveu sozinho por 1 ano. Minha mãe passou 2 anos em sua casa quando os sacerdotes a entregaram a ele, depois que eles lhe disseram: guarde-a até a hora de celebrar suas bodas. Ao começar o 3º ano de sua permanência, ali tinha nessa época 15 anos, trouxe-me ao mundo de um modo misterioso, que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, de meu Pai e do Espírito Santo. Os lamentos de José. Todos os dias da vida de meu pai José, o velho abençoado, foram 111 anos como meu bom pai ordenou. O dia em que se separou do corpo foi no dia 26 do mês de Epep. O ouro acentuado de sua carne começou a desfazer-se, e a prata da sua inteligência e razão sofreu alterações. Esqueceu-se de comer e de beber, e a destreza no desempenho de seu ofício passou a declinar. Aconteceu que, ao amanhecer do dia 26 de Epep, enquanto estava em seu leito, foi tomado de uma grande agitação. Gemeu forte, bateu palmas 3 vezes e, fora de si, pôs-se a gritar dizendo: ai, miserável de mim! Ai do dia em que minha mãe trouxe-me ao mundo! Ai do seio materno do qual recebi o germe da vida! Ai dos peitos que me amamentaram! Ai do regaço em que me reclinei! Ai das mãos que me sustentaram até o dia em que cresci e comecei a pecar! Ai de minha língua e de meus lábios que proferiram injúrias, enganos, infâmias e calúnias! Ai dos meus olhos que viram o escândalo! Ai dos meus ouvidos que escutaram conversações frívolas! Ai das minhas mãos que subtraíram coisas que não lhes pertenciam!
Ai do meu estômago e do meu ventre que ambicionaram o que não era deles. Quando alguma coisa lhes era apresentada, devoravam-na com mais avidez do que poderia fazê-lo o próprio fogo. Ai dos meus pés que fizeram um mau serviço ao meu corpo, já que o levaram por maus caminhos. Ai do meu corpo todo que deixou a minha alma reduzida a um deserto, afastando-a de Deus que a criou. Que farei agora? Não encontro saída em parte alguma. Em verdade é que pobres dos homens que são pecadores. Esta é a angústia que se apoderou de meu pai Jacó, em sua agonia, a qual veio hoje a ter comigo, infeliz. Mas, ó Senhor meu Deus, que és o mediador de minha alma e de meu corpo e de meu espírito, cumpre em mim a tua divina vontade. Jesus consola José. Quando terminou de dizer estas palavras, entrei no local onde ele se encontrava, e ao vê-lo agitado de corpo e de alma, disse-lhe: Salve José, meu querido pai, ancião bom e abençoado. Ele respondeu, ainda tomado por um medo mortal: Salve 1000 vezes, querido filho. Ao ouvir tua voz, minha alma recupera sua tranquilidade. Jesus, meu Senhor, Jesus, meu verdadeiro Rei, meu Salvador bom e misericordioso. Jesus, meu libertador. Jesus, meu guia. Jesus, meu protetor. Jesus, em cuja bondade encontra-se tudo. Jesus, cujo nome é suave e forte na boca de todos. Jesus, olho que vê e ouvido que ouve verdadeiramente. Escuta-me hoje, teu servo, quando elevo meus rogos e verto meus lamentos diante de ti. Em verdade, tu és Deus, tu és o Senhor, conforme me repete muitas vezes o anjo, sobretudo naquele dia em que suspeitas humanas se aninharam em meu coração, ao observar os sinais de gravidez da Virgem sem mácula, e eu havia decidido abandoná-la. Mas quando eu estava pensando nisto, um anjo apareceu-me em sonhos e me disse: José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria como esposa, pois o que há de dar à luz é fruto do Espírito Santo. Não guardes suspeita alguma a respeito de sua gravidez. Ela trará ao mundo um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Tu és Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, de meu corpo e de meu espírito. Não me condenes, teu servo e obra de tuas mãos. Eu não sabia e nem conhecia o mistério de teu maravilhoso nascimento, e jamais havia ouvido que uma mulher pudesse conceber sem a obra de um homem, e uma virgem pudesse dar à luz sem romper o selo de sua virgindade. Ó meu Senhor, se não tivesse conhecido esse mistério, não teria acreditado em ti, nem em teu nascimento, nem rendido honras a Maria, a Virgem, que te trouxe a este mundo. Ainda aquele dia em que um menino morreu, devido à mordida de uma serpente, seus familiares vieram a ti, com intenção de entregar-te a Herodes, mas tua misericórdia alcançou a pobre vítima, e devolveste-lhe a vida para dissipar aquela calúnia que te faziam, como causador da morte dele. Houve uma grande alegria na casa do defunto. Então eu te peguei pela orelha e disse-te: Não sejas imprudente, meu filho. E tu me ameaçaste desta maneira: Se não fosses meu pai, segundo a carne, te daria a entender que é isso o que acabas de fazer. Sim, pois ó, meu Senhor e Deus, esta é a razão pela qual vieste em tom de juízo, e pela qual permitiste que recaíssem sobre mim estes terríveis presságios. Suplico-te que não me coloques diante do teu tribunal para lutar comigo. Eis que sou teu servo e filho de tua escrava. Se houveres por bem romper meus grilhões do esquecimento, te oferecerei um sacrifício, que não será outro senão a confissão da tua divina glória, de que tu és Jesus Cristo, Filho verdadeiro de Deus, e por outro lado, Filho verdadeiro do homem. A aflição de Maria. Quando meu pai disse essas palavras, eu não pude conter as emoções, e pus-me a suspirar, vendo como a morte vinha apoderando-se dele pouco a pouco, e ouvindo, sobretudo, as palavras cheias de amargura que saíam da sua boca. Naquele momento, meus queridos irmãos,
Veio-me ao pensamento do cálice que haveria de beber pela vida de todo o mundo. Então Maria, minha querida mãe, cujo nome é doce para todos os que me amam, tendo seu coração inundado na amargura, levantou-se e disse-me: Ai de mim, filho querido, está à morte o bom e abençoado ancião José, teu pai querido e adorado? Eu lhe respondi: Minha mãe querida, quem entre os humanos se verá livre da necessidade de ter de encarar a morte? Esta é dona de toda a humanidade, mãe bendita, e mesmo tu hás de morrer como todos os humanos. Nem tua morte, nem a de meu pai José, porém podem chamar-se propriamente morte, mas vida eterna e imortal. Também hei de passar por esta transição, devido à carne mortal com a qual estou revestido. Agora, mãe querida, levanta-te e vai até onde está o abençoado ancião José, para que vejas o lugar que o aguarda, lá no alto. As dores de José. Minha mãe imaculada Maria, portanto, foi e entrou no local onde ele se encontrava e pôde apreciar os sinais evidentes da morte que já se refletiam nele. Eu, meus queridos, postei-me em sua cabeceira e minha mãe aos seus pés. Ele fixava seus olhos no meu rosto, sem poder sequer dirigir-me uma palavra, já que a morte apoderava-se dele pouco a pouco. Elevou então seu olhar até o alto e deixou escapar um forte gemido. Segurei suas mãos e seus pés durante um longo tempo, e ele me olhava, suplicando-me que não o abandonasse nas mãos dos seus inimigos. Coloquei minha mão sobre seu peito e notei que sua alma já havia subido até a sua garganta para deixar seu corpo, mas ainda não havia chegado o momento supremo da morte. Caso contrário, não teria podido aguentar mais. Não obstante, as lágrimas, a comoção e o abatimento que sempre a precedem já faziam presentes. A agonia de José. Quando minha mãe querida viu-me apalpar o seu corpo, ela quis de sua parte apalpar os pés e notou que o alento havia fugido juntamente com o calor. Dirigiu-se a mim e disse-me ingenuamente: Obrigada, filho querido, pois desde o momento em que puseste tua mão sobre seu corpo, a febre o abandonou. Vê, seus membros estão frios como o gelo. Chamei os seus filhos e filhas e lhes disse: Falai agora com o vosso pai, que este é o momento de fazê-lo, antes que sua boca deixe de falar e seu corpo fique imóvel. Seus filhos e filhas falaram com ele, mas sua vida estava minada por aquela doença mortal que provocaria sua saída deste mundo. Então Lídia, filha de José, levantou-se para dizer aos seus irmãos: Juro, queridos irmãos, que esta é a mesma doença que derrubou a nossa mãe e que não voltou a aparecer por aqui até agora. O mesmo acontece com o nosso pai José, para não voltarmos a vê-lo senão na eternidade. Então os filhos de José irromperam em lamentos. Maria, minha mãe, e eu, de nossa parte, unimo-nos ao seu lamento, pois efetivamente já havia chegado a hora da sua morte. Jesus afasta os poderes das trevas. Pus-me a olhar para o sul e vi o anjo da morte dirigir-se à nossa casa. Vinha seguida de Amenti, sendo seu instrumento, e do demônio, e por uma incontável legião de oficiais vestidos de fogo, suas bocas exalando fumaça e enxofre. Ao levantar os olhos, meu pai deparou-se com aquele cortejo que o olhava com rosto colérico e raivoso, do mesmo modo que costuma olhar todas as almas que saem do corpo, particularmente aquelas que são pecadoras e que considera como propriedade sua. Quando o bom velhinho os viu na companhia do anjo da morte, seus olhos derramaram lágrimas. Foi agora em que meu pai exalou sua alma com um grande suspiro, enquanto procurava encontrar um lugar onde se esconder e salvar-se. Quando vi o gemido de meu pai José, pois ele viu autoridades que nunca havia visto, levantei-me imediatamente e repreendi o demônio e todos os que estavam com ele, e partiram envergonhados e em grande perturbação. Ninguém entre os presentes, nem mesmo minha própria mãe Maria, apercebeu-se da presença daquelas terríveis legiões que saem à caça de almas humanas.
Quando a morte percebeu que eu havia expulsado e mandado embora as potestades infernais para que não pudessem espalhar armadilhas, encheu-se de pavor. Jesus ora pela alma de José. Levantei-me apressadamente e dirigi uma oração a meu Pai de muitas misericórdias, dizendo: Meu Pai misericordioso, Pai da verdade, olho que vê e ouvido que ouve, escuta-me, que sou teu filho querido. Peço-te por meu pai José, a obra de vossas mãos. Envia-me uma grande legião de anjos, juntamente com Miguel, o administrador do bem, e com Gabriel, o bom mensageiro da luz, para acompanharem a alma de meu pai José, elevando-o acima, até que se tenha livrado do 7º céu de escuridão, e também para não passar pelos caminhos estreitos que temem pisar, e ainda mais ver os poderes sobre eles, o rio de fogo correndo lá como ondas do mar. Seja, além disso, piedoso para com a alma de meu pai José, quando ela vier repousar em vossas mãos, por ser este o momento em que mais necessita da tua misericórdia. Eu vos digo, veneráveis irmãos e abençoados apóstolos, que todo homem que, chegando a discernir entre o bem e o mal, tenha consumido seu tempo seguindo a fascinação dos seus olhos, quando chegue a hora de sua morte e tenha de libertar o passo para comparecer diante do tribunal terrível e realizar sua própria defesa, verá-se necessitado da piedade de meu bom pai. Continuemos, porém, relatando o desenlace de meu pai, o abençoado ancião. Jesus entrega a alma de José aos anjos. Quando eu disse amém, Maria, minha mãe, respondeu na língua falada pelos habitantes do céu. No mesmo instante, Miguel, Gabriel e anjos, em coro vindos do céu, voaram sobre o corpo de meu pai José. Em seguida, intensificaram-se os lamentos próprios da morte, e soube então que havia chegado o momento desolador. Sofria meu pai dores parecidas com as de uma mulher no parto, enquanto a febre o castigava da mesma maneira que um forte furacão ou um imenso fogo devasta um espesso bosque. A morte, cheia de medo, não ousava lançar-se sobre o corpo de meu pai para separá-lo da alma, pois seu olhar havia dado comigo, que estava sentado à sua cabeceira, com as mãos sobre suas têmporas. Quando me apercebi de que a morte tinha medo de entrar por minha causa, levantei-me, dirigi meus passos até o lado de fora da porta e encontrei-a só e amedrontada, em atitude de espera. Eu lhe disse: Ó tu, que vens do meio-dia, entra rapidamente e cumpre o que te ordenou meu pai. Porém, guarda José como a menina dos teus olhos, posto que é meu pai, segundo a carne, e compartilhou a dor comigo durante os anos da minha infância. Quanto teve de fugir de um lado para outro devido às maquinações de Herodes, e ensinou-me como costumam fazer os pais para o proveito dos seus filhos. Então Abadom, o anjo da morte, entrou, tomou a alma de meu pai José e separou-a do corpo no mesmo instante em que o sol fazia sua aparição no horizonte, no dia 26 do mês de Epepe, em paz. A vida de meu pai compreendeu 111 anos. Miguel e Gabriel pegaram cada qual em um extremo de um pano de seda, e nele depositaram a alma de meu pai José, após tê-la beijado reverentemente. Enquanto isso, nenhum dos que rodeavam José havia percebido a sua morte, nem sequer minha mãe Maria. Confiei a alma do meu querido pai José a Miguel e Gabriel, para aguardarem contra os raptores que saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções até que, finalmente, depositaram-no junto a meu pai, no reino celestial. Jesus consola a família de José. Inclinei-me sobre o corpo inerte de meu pai, cerrei seus olhos, fechei sua boca e levantei-me para contemplá-lo. Depois disse à Virgem: Ó Maria, minha mãe, onde estão os objetos de artesanato feitos por ele, desde sua infância até hoje? Agora todos eles ficaram espantados, como se ele não tivesse sequer vindo a este mundo. Quando seus filhos e filhas ouviram-me dizer isto a Maria, minha mãe virgem, perguntaram-me com vozes fortes e lamentos: Será que nosso pai morreu sem que nós nos apercebêssemos? Eu lhes disse: De fato morreu, mas sua morte não é morte, porém vida eterna.
Grandes são as coisas que meu amado pai José está prestes a receber, pois assim que sua alma saiu do corpo, todos os problemas cessaram para ele. Ele entrou no reino eterno, ele deixou para trás o fardo do corpo, ele deixou para trás este mundo cheio de todos os tipos de problemas e preocupações vazias. Ele foi para os lugares de descanso de meu pai, que está nos aeons eternos imperecíveis que nunca podem ser destruídos. Ao dizer a meus irmãos que o nosso pai José, o abençoado ancião, havia finalmente falecido, eles se levantaram, rasgaram suas vestes e o choraram durante um longo tempo. Jesus preserva o corpo de José da corrupção. Então todos os moradores da cidade de Nazaré e da Galileia, ao ouvirem falar do luto, se reuniram no lugar onde estávamos, conforme a lei dos judeus. Passaram o dia inteiro cuidando dele até a hora 9, e na 9ª hora do dia, mandei todos saírem. Derramei a água no corpo de meu amado pai José, e o ungi com óleo perfumado. Orei ao meu bom pai nos céus com orações celestiais, que havia escrito com meus próprios dedos nas tábuas do céu, antes de encarnar na Virgem Maria. E ao dizer amém, veio uma multidão de anjos. Ordenei que 2 deles estendessem um manto para depositar nele o corpo de meu pai José, para que o amortalhassem. Jesus estabelece bênção. Pus então minhas mãos sobre o seu corpo e disse: não serás vítima da fetidez da morte, que teus ouvidos não sofram corrupção, que não emane podridão de teu corpo, que não se perca na terra a tua mortalha, nem a tua carne, mas que fiquem intactas, aderidas ao teu corpo até o dia do convite dos 2000 anos. Que não envelheçam, querido Pai, esses cabelos que tantas vezes acariciei com minhas mãos, e que a boa sorte esteja contigo. Aquele que fizer uma oferta no dia da tua memória, eu o abençoarei e recompensarei com fluxos de dons celestiais. Assim mesmo, a todo aquele que der pão a um pobre em teu nome, não permitirei que se veja agoniado pela necessidade de quaisquer bens deste mundo durante todos os dias de sua vida. Aqueles que derem um copo de vinho na mão de um estrangeiro, uma viúva ou um órfão no dia de sua memória, eu os concederei a você para levá-los à festa dos 1000 anos. E quem quer que escreva a história da tua vida, do teu trabalho e da tua partida deste mundo, e esta narrativa que saiu da minha boca, eu juro pela tua salvação, meu amado pai José, que te darei neste mundo, e também que quando eles saírem do corpo, eu rasgarei o registro de seus pecados, para que eles não recebam nenhum tormento, exceto a necessidade da morte e do rio de fogo colocado diante de meu pai, que purifica toda a alma. E se acontecer que um pobre, não podendo fazer nada do que foi dito, ponha o nome de José em um de seus filhos em tua honra, farei com que naquela casa não entre a fome nem a peste, pois o teu nome habita ali de verdade. O enterro de José. Em seguida, os dignitários da cidade vieram acompanhados pelos sepultadores de cadáveres ao local, onde o corpo de meu pai havia sido colocado, querendo enterrar seu corpo conforme o costume de enterro dos judeus. E encontraram-no já preparado para o sepultamento, com o sudário ajustado ao seu corpo como se tivesse sido preso com colchetes de ferro. E quando o tocaram, não encontraram nenhum buraco no sudário. Então o levaram para o túmulo, e enquanto cavavam na boca da caverna para abrir a entrada e colocá-lo ao lado de seus pais, lembrei-me do dia em que ele viajou comigo para o Egito e dos grandes tormentos que sofreu por minha causa. Jesus ensina sobre a morte. Eu me estendi sobre seu corpo e lastimei sobre ele por um longo tempo, dizendo: ó morte, de quantas lágrimas e lamentos és causa! Esse poder, porém, vem daquele que tem sob o seu domínio todas as coisas. Mas a morte não deve ser culpada, pois ela não atua nunca sem uma prévia ordem de meu Pai. Existem aqueles que viveram mais de 900 anos, e outros ainda muito mais tempo. Entretanto, nenhum deles disse: eu avistei a morte, ou vinha de tempos em tempos atormentar-me, senão que ela traz uma só vez a dor, e ainda assim é meu bom Pai quem a envia.
E quando vem em busca do homem, ela sabe que tal resolução provém do alto. Se a sentença vem carregada de ira, a morte também se manifesta irada para cumprir sua incumbência, pegando a alma do homem e entregando-a ao seu Senhor. A morte não tem atribuições para atirar o homem ao inferno, nem para introduzi-lo no Aeon celestial. A morte cumpre de fato a missão pai, ao contrário de Adão, que, ao não se submeter à vontade dos arcontes, cometeu uma transgressão. Ele os irritou por haver preferido dar ouvidos à sua mulher e à águia, que é o instrutor, antes de obedecer às suas missões, e assim, todo ser vivo ficou implacavelmente condenado à morte. Através da criação do mortal, uma barreira espiritual surgiu, dividindo o mortal e o reino deles, dos imortais. Apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, a qual é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono. Então, quando os arcontes souberam que eles haviam descumprido suas ordens, eles entraram no Éden e vieram até Adão e Eva com terremotos e muitas ameaças, para ver qual seria o efeito da artimanha. O que impede agora que eu faça uma oração ao meu bom pai, que me envie uma carruagem luminosa, que leve o corpo de meu pai José e levá-lo ao local de descanso para poder habitar com os espíritos. E embora eu mesmo carregue também esta carne concebida na dor, devo provar com ela da morte para poder ter misericórdia deles. Jesus conclui sua narrativa. Enquanto eu dizia isso, abraçando meu pai José e o lamentando, abriram a porta do sepulcro, e ali deitaram seu corpo junto aos restos mortais de Jacó, seu pai. Seu fim ocorreu quando ele tinha 111 anos, e não faltava um único dente em sua boca, nem seus olhos ficaram sem luz, mas sua aparência era como a de uma criança. Ele nunca perdeu suas forças, mas estava trabalhando no ofício de carpintaria até o dia em que adoeceu com a doença da qual iria morrer. Os apóstolos perguntam sobre Enoque e Elias. Nós, os apóstolos, nos alegramos ao ouvir estas coisas de nosso Salvador, e imediatamente nos levantamos e prestamos reverência diante de suas mãos e pés, alegrando-nos e dizendo: Damos-te graças, nosso bom Salvador, por nos fazer dignos de ouvir estas palavras de vida de você, nosso Senhor. Mas não deixamos de admirar, ó, bom Salvador, pois não entendemos como, havendo concedido a imortalidade a Elias e a Enoque, já que estão desfrutando dos bens na mesma carne com que nasceram, sem que tenham sido vítimas da corrupção. O bem-aventurado velho José, o carpinteiro, a quem concedeste esta grande honra de chamá-lo de teu pai, e a quem obedeceste em tudo, e nos ordena dizendo: Quando eu te vestir de poder e enviar sobre ti a promessa de meu pai, isto é, o advogado, o Espírito Santo, e enviar-vos a pregar o Evangelho, pregai também, meu amado pai José. Nos perguntamos, repetimos, aquele que, havendo chamado teu pai segundo a carne, desde o dia em que nasceste em Belém, não lhe tenhas concedido a imortalidade para viver eternamente. Jesus responde invocando a onipotência de seu pai. O Salvador respondeu e nos disse: A sentença que meu pai pronunciou sobre o mortal não será anulada. Quando meu pai pronuncia sobre uma pessoa que ela será justa, ela se torna seu escolhido. Quando, pelo contrário, a pessoa ama as obras de Belial, por sua própria vontade e pecados, e ele a deixa viver uma vida longa, ela não sabe que está prestes a cair em suas mãos, a menos que se arrependa. Se novamente alguém vive uma vida longa em boas obras, suas ações o tornam uma pessoa velha. Mas quando ele vê alguém corrompendo seu caminho, ele encurta sua vida. É assim que ele os leva embora na metade de seus dias. No entanto, todas as profecias emitidas por meu pai serão cumpridas na humanidade, e todas as coisas acontecerão a eles. Além, mas com referência a Enoque e Elias, e como eles permanecem vivos até hoje, mantendo os mesmos corpos com os quais nasceram, e quanto ao que diz respeito a meu pai José, que não foi permitido. Mesmo que ele tenha vivido 10.000 anos, ele ainda deve morrer.
E eu digo a vocês, ó, meus irmãos, que eles também, Enoque e Elias, pensam na morte. Seu desejo é que já tenham morrido para escapar desta grande necessidade que lhes é imposta, especialmente porque perecerão em um dia de tormento e medo, de gritos e ameaças, e de dor. Pois o anticristo matará esses 2 homens e derramará seu sangue sobre a terra por um copo de água, devido às repreensões que lhe darão quando o denunciarem. Os apóstolos dão graças, e respondemos dizendo: Nosso Senhor e Deus, quem são esses 2 homens, dos quais disseste que o filho da perdição matará por um copo de água? Jesus, nosso Salvador e nossa vida, respondeu: Enoque e Elias. Ao ouvir essas palavras da boca de nosso Salvador, nos encheu o coração de prazer e de alegria. Por isso lhe rendemos homenagens e graças, como nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, por meio de quem vão para o Pai toda a glória e toda a honra juntamente com Ele e com o Espírito Santo vivificador, agora, por todo o tempo e pela eternidade das eternidades. Amém.